Fala, meus amigos, minhas amigas ligadas aqui no Dois Toques, a casa do futebol. Gente, normalmente, o que pensaria o presidente de um clube que acabou de ser campeão brasileiro, campeão da Libertadores, vai disputar aí Intercontinental, final do Intercontinental, o que estaria na cabeça do presidente desse clube? Comemorar os títulos e planejar os próximos, né? Mas eu me pergunto, o que faz com que esse presidente atual do Flamengo, BAP, queira tanto prejudicar através de fake news e desinformações os outros clubes? O que faz com que um presidente que está talvez no melhor momento da história do Flamengo queira se dedicar e se debruçar para prejudicar os rivais? Será que o que o Flamengo está vivendo ainda não está bom? Eu me pergunto o que mais pode querer o presidente do Flamengo. E por que a minha pergunta? Né? Não bastasse mover-se nos bastidores para aumentar, né, movendo-se nos bastidores junto a deputados de uma bancada aliada a ele, para aumentar o imposto das SAFs. A gente falou aqui no vídeo mais curto, né, de 5% para 8,5%. E aí os clubes, obviamente as SAFs também se movimentando para se defender, né, mantendo a alíquota de 5%. O que faz agora a Flá TV? Porque se o BAP é o presidente do Flamengo, ele é responsável por todo o conteúdo que passa na Flá TV. Concordam comigo? A minha questão é, um clube que acabou de conquistar Libertadores e Brasileiro e vai disputar a final do Intercontinental. O presidente desse clube simplesmente não consegue só pensar no Flamengo. Ele não consegue só pensar na sua torcida, nas coisas do Flamengo. Ele se dedica muito mais a pensar nos outros clubes. E principalmente difamando, espalhando fake news, desinformação, uma cultura abominável que a gente vê a todo momento na internet e tenta combater, que é a disseminação de fake news, é o que mais tem feito o presidente do Flamengo através de notinhas sobre grama sintética, através de informações sobre ligas na Europa que não adotam ou proíbem e tal. E fake news até sobre reunião de CBF. A CBF teve que desmentir, mas a CBF desmentindo não teve o mesmo impacto de o presidente do Flamengo dizendo que todos os clubes, né, a maioria dos clubes, falaram que são contra o gramado sintético e tal, e todos chegaram a um consenso. Não teve consenso, a CBF falou que isso não foi nem deliberado. Fake news, mentiras e mais mentiras. E agora na Flá TV, até quero mandar um abraço e um parabéns para o Marcos Carvalho, jornalista da Cazé TV, que se deu o trabalho mínimo de pensar e desmentir. Porque muita coisa que é dita por esse senhor é simplesmente deixada como verdade. Né? A mídia tem parte nisso. A grande mídia tem parte nisso. Então quando ele diz, quando a Flá TV diz, e para mim, quando a Flá TV diz, é o presidente do Flamengo que diz, né? Sobre gramado sintético, que na Champions League ninguém joga em gramado sintético. Fake news. Mentira. E com que o BAP conta? Com a ignorância e o analfabetismo de grande parte da população do Brasil. Eu já trouxe para vocês aqui os dados alarmantes, né, de alfabetização no Brasil. E no ensino médio, por exemplo, eu estou contando o EJA, né? Menos de 1% dos brasileiros entendem textos complexos, abstratos e sabem diferir fato de opinião. Só aí a fake news já ganha um destaque, principalmente entre os mais jovens. Entre a turma dos 25 para cima, a gente tem aí 12% da população proficiente em língua portuguesa, sabe ler um texto, sabe interpretar. Mas às vezes a lavagem cerebral do clubismo, ela acaba ultrapassando a barreira do pensamento racional. Né? E aí por ser o Flamengo, ou por ser o Palmeiras, ou por ser o Botafogo, o Cruzeiro, o Vasco, não, é o meu time, tá? E a gente não consegue pensar um pouco além. Então quando numa campanha contra a grama sintética, a Flá TV
através da figura do BAP, tá? Diz que na Champions League ninguém joga em grama sintética. Mentira, porque joga. Joga. O Bodo jogou contra o Tottenham na grama sintética. Tem time como o Bodo, que está lá na Champions League, que joga na grama sintética. O Bodo pode não ser o Barcelona. O Bodo pode não ser o Atlético de Madrid, o Liverpool. Mas joga a Champions League e joga na grama sintética. A Juventus jogou com o Bodo na grama sintética. Então, quando ele diz que na Champions League não tem grama sintética, é mentira. É fake news. É desinformação. Isso é muito ruim. É muito ruim porque eu não estou falando de um personagem inútil, pequeno do futebol brasileiro. Eu estou falando do presidente de um clube que acabou de ganhar Libertadores da América e Campeonato Brasileiro. Do presidente de um clube que tem a maior torcida do Brasil. Quando o presidente de um clube que tem a maior torcida do Brasil começa a apelar para desinformação e fake news, a gente está diante de um perigo. E alguém precisa parar esse cidadão com esse tipo de campanha. Porque não é ser contra ou a favor da grama sintética. A questão é a natureza do debate. A questão é como o debate é formulado e como os argumentos são trazidos. Porque se o argumento para a grama sintética é simplesmente vamos fazer gramas naturais de qualidade, vamos todos fechar nisso? Tá. Ok, tá fechado. Aí já não tem por que usar a grama sintética. Mas o debate nunca é esse. É sempre o clubismo cego e agora se valendo de uma fake news. Isso é muito grave, muito grave. Outra fake news é aqui na La Liga, é proibido jogar na grama sintética. Ele conta com que as pessoas jamais peguem o regulamento da La Liga. E o Marcos Carvalho, jornalista da Cazé TV, foi lá no regulamento da La Liga e disse, mentira, fake news de novo. Porque a La Liga autoriza o uso da grama sintética. Se os clubes usam ou não, aí é o querer dos clubes, tá? Mas a La Liga autoriza. E eu acho que a discussão morre quando a entidade máxima do futebol, que é a FIFA, simplesmente autoriza fundamentada em aspectos técnicos e aspectos científicos. Então, alguém precisa ser mais enérgico quanto a esse modus operandi do presidente do Flamengo. Defender a grama natural, ok. Falar mal da grama sintética, ok, são opiniões, né? A questão é quando eu quero defender uma opinião, trazer fatos que não são fatos, são inverdades, mentiras. Isso é muito grave e precisa, obviamente, ser interditado. Fico por aqui no Dois Toques, a casa do futebol.